O movimento realista foi precedido de uma polêmica entre os poetas portugueses. Ela ficou conhecida por Questão Coimbra. Um grupo de poetas, liderados por Antero de Quental, rebelou-se contra o tradicionalismo estético, político e religioso dos românticos e contra o obscurantismo reinante em Portugal. A Questão Coimbra, que teve enorme repercussão entre a intelectualidade portuguesa, continha o embrião do realismo, tema dessa aula. Pessoal, tudo bem? Literatura portuguesa. A aula passada nós mostramos o realismo, quer dizer, a mudança de gosto na sociedade europeia do século XIX, no final do século XIX, a evolução da própria sedimentação do poder da burguesia, que se baseia na atividade industrial. Com o incremento, com o aumento dessa atividade industrial, nós temos então todas as transformações que acontecem na sociedade europeia, na desenvolvida sociedade europeia do fim do século passado. É o cientificismo, depois temos o evolucionismo, materialismo, e a visão diferente daquela idealização romântica, daquele sonho romântico. A aula de hoje nos ocupará a poesia realista em Portugal. Diferentemente do Brasil, em Portugal houve realmente poesia realista, ou seja, a poesia de embate social, poesia que tematiza o mundo social, os seus problemas e a sua realidade. Nós temos alguns poetas importantes que realizaram o sonho da poesia realista. 3 são importantes. Vocês têm Antero de Quental, Guerra Junqueiro e César Osório. 3. O Antero de Quental é o mais famoso. Inclusive, ele é responsável pela eclosão do realismo, já que foi um dos mentores da chamada Questão Coimbra. A Questão Coimbra é essa contenda, essa briga entre dois grupos que marcou o início do realismo. Você tem dois grupos, um tradicional passadista romântico, sediado em Lisboa, liderado pelo Castilho, o grande poeta Antônio Feliciano de Castilho, e o outro, revolucionário, jovial, são os realistas, socialistas de Coimbra, liderados por Antero de Quental. O Castilho fez um pós-fácil ao livro de poemas do Pinheiro Chagas, e nesse pós-fácil ele exaltava a figura do Pinheiro Chagas, um poeta romântico, epigonal, de pouca qualidade, dizendo que ele era quase um Camões, e atacava os jovens de Coimbra, dizendo que eles não eram poetas. Aí o Antero de Quental escreve um opúsculo, ou seja, um documento contrário a essas ideias do Castilho. A famosa uma questão de bom senso e bom gosto. Bom senso e bom gosto, dizendo que os cabelos brancos do Castilho não eram sinais de maturidade, mas eram sinais de velhice, de senilidade. A partir daí dessa contenda, instala-se a Questão Coimbra e, posteriormente, as ideias realistas, as novas ideias, instalam-se em Portugal. Antero de Quental, o mais importante poeta desta fase. Olha lá, nós notamos 3 fases na obra do Antero de Quental. A obra dele é uma das obras que retratam a própria vida, são reflexos da própria vida. A primeira fase é romântica, a segunda realista e a terceira pessimista, reflexiva. Vejam, o Antero de Quental nasceu no estofo de uma tradicional família burguesa portuguesa, uma família bonitinha, teve uma educação tradicional, religiosa, católica, e ele então retrata esse mundo na sua obra. Depois ele conhece a Revolução, ele conhece na universidade as ideias socialistas, as ideias revolucionárias, o socialismo utópico, sobretudo de Proudhon, e ele então vai abraçar a luta social, vai abraçar a realidade socialista, a mudança pela igualdade social. E no final, essas duas vidas, a infância, a formação tradicional burguesa e o conhecimento do mundo socialista e a não mudança dessa sociedade, quer dizer, luta-se para não chegar a nenhum ponto. Essas duas vidas entram em conflito, o que o faz descambar para um pessimismo muito grande, para uma vida muito conflituosa. É a terceira fase da sua poesia que retrata um homem atormentado, um homem confuso, um homem que só vê a morte como solução, que só vê a morte como realidade. Então temos essas 3 fases, a romântica, a realista e a
reflexiva, romântica, realista e reflexiva. Tá certo? A primeira fase dele, romântica. Olha lá. Idealismo, subjetivismo, né? Idealismo, subjetivismo, primaveras românticas, a obra, primaveras românticas, raios da extinta luz também, raios da extinta luz. A primeira fase romântica. A fase mais famosa dele é a fase realista, em que nós temos alguns sonetos de grande pujança, de grande força, um tom revolucionário, idealismo socialista, a utopia das odes modernas, o realismo utópico de Proudhon influencia grandemente a obra de Antero de Quental. Alguns sonetos de força viril e de conclamação à própria luta social e à própria realidade social. Vamos para um poema lindíssimo, um soneto lindíssimo de Antero de Quental, Tese e Antítese, a tese que existe, que anima, mas que tem que ser realizada, tem que ser concretizada, um dos sonetos mais famosos de toda a história literária de Portugal. Vamos lá? Já não sei o que vale a nova ideia quando a vejo nas ruas desgrenhada, torva no aspecto à luz da barricada, com vacante após lúbrica ceia. Sanguinolento o olhar se lhe incendeia, aspira fumo e fogo embriagada, a deusa de alma vasta e sossegada, ei-la presa das fúrias de Medeia. Um século irritado e truculento chama a epilepsia pensamento, verbo ao estampir de pelouro e obus. Mas a ideia é no mundo inalterável, num cristalino céu que vive estável. Tu, pensamento, não és fogo, és luz. Deve ser concretizado. A terceira fase, que é o reflexo dessa vida conflituosa, dessa vida pessimista, do conflito entre a formação burguesa e a juventude socialista, nós temos então a terceira fase reflexiva, pessimista, um tom confessional, atormentado, um pessimismo, um conflito interior, os sonetos dos mais pessimistas da história da literatura portuguesa. O Antero de Quental fecha a trindade, a tríade dos sonetistas. Camões iniciou no século XVI, Bocage continua no século XVIII e Antero de Quental, Antero Tarquínio de Quental no século XIX. Os três grandes sonetistas da língua portuguesa. Aqui nós temos até sonetos cujo pessimismo lembram o próprio Bocage, não é? O próprio Bocage em termos de tormento, de torvelinho que ele não consegue entender, que o assalta e o levaram ao próprio suicídio Vamos ver um dos sonetos mais pessimistas da história da literatura portuguesa, o famoso A Germano Meireles, que termina com o verso famoso, não é célebre, que o mal pior é ter nascido. O mal pior é ter nascido. Acompanhe conosco, então, A Germano Meireles. Vamos lá? Só males são reais, só dor existe. Prazeres só o gera a fantasia. Em nada o imaginar o bem consiste, anda o mal em cada hora, instante e dia. Se buscamos o que devia por natureza ser, não nos assiste. Se fiamos num bem que a mente cria, que outro remédio há aí se não ser triste? Oh, quem tanto pudera que passasse a vida em sonho só e nada vira, mas no que se não vê, labor perdido. Quem fora tão ditoso que olvidasse, mas venceu mal com ele então dormira, que sempre o mal pior é ter nascido. Paulada, hein? Que paulada, hein? Outro poeta, depois de Antero de Quental, esse o realista mesmo, de crítica à sociedade burguesa, à hipocrisia, e sobretudo à igreja, é Guerra Junqueiro. Olha lá, Guerra Junqueiro, poesia realista, anticlericalismo. Ele não é contra a religião, ele é contra a igreja que deturparia o sentimento religioso, a sinceridade da devoção a Deus. Vários poemas em que ele critica o padre, critica a figura do religioso. O Simples, a sua obra mais interessante, o Simples, retrata com uma
emoção toda especial, o campo português, não é? Os homens do campo, os homens simples de Portugal, que muitas vezes submetiam-se à força tirânica, aos interesses tirânicos da Igreja Católica e que violentavam por causa disso, violentavam-se por causa disso. Vamos ler a parte de um famoso soneto do Guerra Junqueiro, um famoso poema, não é soneto, não, um famoso poema do Guerra Junqueiro, em que ele retrata toda a humildade, toda a subserviência dos humildes, né, dos roceiros humildes que levam um presente para o padre, desculpando-se da pouca idade, né, desculpando-se da miséria do presente. Acompanhe conosco, então, Guerra Junqueiro. Vamos lá? Caminhavam, por fim, roceiros devagar, os grandes carroções da côngrua e pé de altar, puxados a 2.000 parelhas de jumentos. Zurrando esta epopeia heróica aos 4 ventos. Senhor pároco, toda a freguesia, uns 4.000 ônagros, muito magros, vem trazer isto a vossa senhoria. Desculpe, senhor pároco, a ousadia. A oferta é bem mesquinha, é desgraçada. Uns 800 moios, simplesmente, de milho, de feijão, trigo e cevada, e nós sabemos que um tão mau presente para o seu dente não chega a nada, não chega a nada. Mas é boa a intenção. Nós reservamos para si o pão e para nós a palha unicamente. Dar ao senhor prior miséria assim é vergonhoso até, mas aceite esse mimo sem valor. Senhor pároco, aceite-o por quem é. E agora, senhor pároco, a sua bênção, porque os ônagros pensam que ela salva das chamas infernais. Notamos até uma certa ironia, né? Ironia do Guerra Junqueiro quando fala o camponês, a tal subserviência, tal a humildade dele, reportando-se ao padre, ao pároco. Depois, Cesaro Verde, a poesia do cotidiano. Cesaro Verde é o grande poeta que traz para a realidade poética, a realidade artística, o dia a dia, o cotidiano de Lisboa, a visão de Lisboa como cidade-mulher, não é? A noiva maravilhosa, os barcos e os carros de aluguer, você esperar um ônibus, você esperar um bonde, ficar no café, tomando seu cafezinho, ou seja, retratando o cotidiano de Lisboa. Lisboa, cidade-mulher, o livro de Cesaro Verde, em que temos o sentimento de ocidental, o poeta do cotidiano, Cesaro Verde. A próxima aula, essa de Queiroz. Um abraço. A gente fica por aqui, mas no próximo Vestibulando tem mais. Tem redação, gramática, matemática e inglês. Um beijo e até lá.